só o Cruzeiro se deu bem. Já, inclusive, tem as notícias lá na Toca. Mas vamos falar de Cruzeiro agora? Vamos falar de Cruzeiro porque o Cruzeiro venceu o São Paulo. Uma vitória sem chutar no gol. Olha o detalhe aqui. Como é que pode isso? De 1-0 sem chutar no gol, Marcelo? Como que pode isso? O gol do São Paulo foi contra, a gente vai falar sobre esse jogo. Um jogo que o Cruzeiro começou ganhando, né? 3 minutos, olha só o gol contra do Rafinha. Não teve jogador do Cruzeiro finalizando contra a meta do Rafael, acertando ali o retângulo do gol, mas teve um Cruzeiro depois do gol, tendo algumas oportunidades, como essa do Wesley. O time tinha contra-ataque muito ativo, Bruno Rodrigues fazendo um bom início de jogo, algo que o Cruzeiro não via há algum tempo, mas parou por aí, porque à medida que o jogo ia avançando, ó, São Paulo ia tendo chances, Rafael Cabral ia fazendo as suas defesas, aquela do Nestor incrível, essa do Wellington Rato ainda antes do intervalo também muito perigosa. E no início do segundo tempo, São Paulo continuou levando muito perigo. Caleri, o centroavante que dá muito trabalho, marcado bem pelo Reinaldo, acho que teve até menos chances do que poderia. Cruzeiro com muita dificuldade com o volume de jogo do São Paulo, que chegava bem principalmente pelos lados, até os 20 do segundo tempo, porque a partir daí a defesa do Cruzeiro se arrumou e o time conseguiu afastar o São Paulo da sua área e pra mim teve méritos em segurar principalmente 1-0. Teve uma pitada de sorte no gol, né? Uma pitada de sorte porque, vamos ver o detalhe, a bola vai ser colocada pro Machado na área, ó, a gente tá vendo com a setinha ali, o 23. Aqui. E ele tava pronto pra fazer o gol, só que o Rafinha chega primeiro e toca contra. O Machado tá um pouquinho adiantado, ó. Ele tava em posição de impedimento. Por que não é impedimento? Porque é um erro defensivo do Rafinha que ocasiona o gol, um gol contra, por isso o gol foi legal. Mas se o Machado faz, o gol seria anulado. Uma dosezinha de sorte. O Machado ficou triste, queria fazer o gol, mas ainda bem que o Rafinha entrou na frente pro Cruzeiro ganhar, né? Agora, craque do jogo indiscutível, né? Rafael Cabral, o mundo do futebol dá voltas realmente, né? Outro dia a gente estava criticando com razão a falha dele no clássico contra o Atlético. Pra mim ele foi o cara do jogo no sábado, com segurança, com experiência para fazer o tempo passar, principalmente no segundo tempo. O trabalho do Cabral foi impecável nesse jogo. E é bacana ver também um outro detalhe, como o Cruzeiro tá indo bem na Independência, né? Acho que pode ser a casa para sequência aí. Muito bom aproveitamento no IDEPA. Ó, vamos lá. Cabral, Bruno Rodrigues e Pepa falaram depois do jogo. Nosso time é isso, nosso time é muito trabalhador, trabalha demais a organização, então a gente sabe que se a gente tivesse sempre organizado, estamos mais perto da vitória. Agora, comemorar muito essa vitória que a gente fez, esse ano a gente estava jogando bem, mas infelizmente a vitória não vinha. Eu acho que a gente jogou mal e ganhou, mas pode até os 3 pontos agora descansar e pensar no Internacional. Esse foi o jogo onde tivemos menos posse, onde tivemos menos remates. Mas o futebol é isto mesmo, já tivemos essas situações todas para o nosso lado e no placar ou empatávamos ou perdíamos. Hoje tivemos um espírito de sacrifício enorme. Parabéns pra você, que você sempre brilha no esporte, meu cara, você também, você também. Já a gente tem as informações direto da Toca da Raposa. Ó, o Frossá prontinho pra trazer as informações pra gente. Inclusive, o Alex já começou a trabalhar com o Pepa, viu? Globo Esporte está de volta, bora de Cruzeiro agora, porque os próximos 2 jogos são fora de casa. Joga contra o Internacional e depois contra o Vasco. Bora conversar agora com o Frossá, que tá na Toca da Raposa. Ô Frossá, o Cruzeiro só joga no fim de semana, tem uma semana cheia de trabalho, e inclusive o Pepa contando com um estagiário de luxo, não é isso, bichão? Fala, bichão. Bota luxo nisso, né? Alex, aquele talento azul, um dos maiores jogadores da história do Cruzeiro, hoje é treinador, vai fazer um processo de estágio aqui na Toca da Raposa, já acompanhou o jogo contra o São Paulo no Independência, já esteve hoje na Toca no treino pela manhã, e o Cruzeiro tem a semana cheia de preparação, como você disse, para o jogo contra o Inter no próximo sábado. Essa semana de junho é a última antes da abertura da janela de transferências. No inicinho de julho ela abre, o Cruzeiro vai regularizar ali os contratos do Palácios, colombiano, lateral direito, e também do Paulo Vitor, atacante já contratado, e também está de olho em possíveis saídas. O Bruno Rodrigues é um jogador que a gente sabe que interessa a vários clubes do Brasil e fora do país, mas por enquanto não tem nada oficial para ele. Ele diz que quer continuar e a gente vai seguir de olho nesse mercado. Marcelo, volto com você. Valeu, Frossá, muito obrigado. A gente comenta aqui sobre a rodada, né? E nada melhor que a gente poder comentar sobre a rodada, essa vitória do Cruzeiro depois de 40 dias sem vencer. O Cruzeiro volta a vencer e aí abre aquela gordurinha ali pro Z4, já começa a mirar novamente o grupo dos 6 que se classificam para Libertadores, e quem sabe aí poder sonhar já com o meio, quem sabe a parte de cima da tabela. Então é legal demais a gente poder bater esse papo com um personagem. A gente até falou disso ontem, né, Di? Como é que ele jogou bem demais jogou ontem. Bem. Lateral direito William. Então deixa eu abrir aqui as perguntas aqui. Você que tá praticamente abrindo uma papelaria aqui já em Belo Horizonte. Todo jogo tem caneta sua, né? Ontem teve mais uma, né? E é legal a gente falar disso para falar desse poder ofensivo que você tem.
e falar do trabalho que você tem, a importância que você, não só você, o Marlon, mas também os outros laterais, né? Kaique, Formiga, Gasolina, todos que têm essa importância no trabalho do Cruzeiro, essa força lateral. Queria que você contasse um pouquinho o que mudou do seu trabalho, esse período que você viveu na Europa, o período que você conviveu também com contusões por lá, e se recuperando o bom futebol que te levou à seleção brasileira até. É verdade, a gente tem feito um trabalho bastante intensivo nos treinos. Eu acho que não é novidade, a gente sempre falou, nossos treinos aqui é sempre no limite, a gente treina muito, trabalha bastante. E sobre mim, cara, eu acho que a minha carreira teve altos e baixos. Eu tive no meu melhor momento na Alemanha, conseguindo fazer muito bons jogos, e também tive as lesões que me atrapalharam bastante. Eu fiquei praticamente 2 anos sem jogar futebol, foi muito difícil, mas Deus é bom, cara. Deus é tão bom na minha vida que me ajudou, e eu consegui dar essa volta por cima e tá conseguindo hoje fazer um bom campeonato até aqui. Eu acho que tem muito dos fisioterapeutas, tem muito das pessoas que estão comigo no dia a dia, que tem me apoiado, tem me ajudado, me dado força. Então acho que é um conjunto que tem feito com que eu entre em campo com a cabeça tranquila para fazer um bom jogo e um bom trabalho até aqui. William, Edmar Oliveira falando com você. Que bom ter você aqui com a gente depois daquele jogo muito bom que você fez no sábado, né? A gente até brincava, né, Rafa? Eu tava comentando no jogo que nós tivemos uns 3 ali para eleger o melhor em campo. Você estava entre eles, mas foi difícil competir com o seu goleiro, né, querido? Porque a pessoa pegou tudo, né? Aí tal. Mas você vem falando aí dessa recuperação das contusões e a gente acompanha você rodando o campo todo, né? Setor defensivo, daí você auxilia lá na frente, puxa a marcação, né? Determinado ali com os companheiros, e eu vi muito desse jogador no sábado em campo. E queria te perguntar o seguinte: quando você veio pro Cruzeiro, o contrato era de produtividade. Isso ainda está em voga ou agora não? Eles já viram que você realmente é um jogador em condições de estar realmente na equipe titular? Primeiramente, obrigado pelos elogios. Eu acho que o grupo ontem mostrou que não é só jogando bem que a gente pode ganhar jogo. Eu acho que muitos jogos a gente acabou tendo muito volume de jogo, finalizações, e não conseguimos a vitória. E ontem eu acho que a gente acabou deixando a desejar em algumas partes. Mas defensivamente, e quando eu falo defensivamente, eu acho que é desde o primeiro homem do ataque até o Rafa. Eu acho que a gente fez um bom trabalho, concentração e dedicação. Acho que não faltou de nenhum jogador, mas realmente o Rafa ontem ele nos ajudou demais, ele fechou o gol. O Rafa é um grande goleiro, eu acho que todo mundo sabe disso, é um grande líder. Então a gente ficou muito feliz com a atuação do Rafa, mas também acho que muito feliz pelos 3 pontos que a gente precisava. Fazia algumas rodadas que a gente não estava conseguindo a vitória. E ontem, graças a Deus, a gente conseguiu esses 3 pontos, que foi muito importante pra gente. Ô William, prazer. Sou o Lélio Gustavo. A gente viu a sua recuperação nítida e a qualidade que você deu ao setor, né? É impressionante. Agora, voltando ainda a sábado, eu estava vendo seus números aqui. Você que sempre foi um lateral bem mais ofensivo, por exemplo, teve 12 duelos ganhos e 4 desarmes. O Pepa no sábado, ele propôs fazer um esquema diferente, uma estratégia diferente, deixando o Cruzeiro para jogar mais nos contra-ataques, já que, como você mesmo disse, né, o time estava amassando os adversários, mas não saía com os 3 pontos. Parabéns pela atuação de sábado, William. Muito obrigado. Eu acho que não acho que a estratégia acho que sempre foi a mesma. Eu acho que é mais méritos do São Paulo, que é uma grande equipe. Eu acho que conseguiu fazer com que a gente não ficasse tanto com a bola, que eu acho que é o nosso forte. E eu acho que eu tenho me dedicado tanto nos treinamentos que cheguei em campo, eu tô correndo, tô fazendo as coisas com naturalidade. Então acho que vem desde os fisioterapeutas até os preparadores físicos.
eu acho que estão me ajudando demais para mim chegar em campo e estar na minha melhor forma. Eu acho que eu tenho ainda muito que melhorar, mas eu acho que eu tô no caminho certo, eu acho que a equipe está no caminho certo também. E em relação ao jogo, eu acho que foi mais méritos do São Paulo do que a nossa tática. Eu acho que a nossa tática continuou, porém a gente jogou contra uma grande equipe que ficou bastante com a bola e a gente não conseguiu ficar muito com a bola e aí acabamos jogando mais no contra-ataque, mas graças a Deus a gente conseguiu esses 3 pontos. Ô William, até um pouco em cima aí do que o Lélio falou, ontem o Pepa falou da entrada do Jussa e a importância dele porque, segundo o Pepa, são características parecidas até com as características do Richard, né? Que naquele período que ele encaixou no time do Cruzeiro, o Cruzeiro estava de fato, né, voando. E aí, coincidência ou não, desde que o Richard foi afastado do clube, o Cruzeiro veio numa maré não muito boa, né? Vamos dizer assim. E aí, o Jussa, segundo o Pepa, tem umas características parecidas que até favorecem um pouco o trabalho dos laterais. Como é que é isso dentro de campo? Ter os volantes ali que te ajudam nesse apoio, nessa cobertura quando você sai para poder apoiar. 1 gol, 3 assistências você tem já na temporada, né? Então, é um jogador que atua muito lá na frente e apoia. Como é que é ter esse reforço ali? Eu acho que com o Richard ali a gente tinha o nosso sistema defensivo, eu acho que estava muito bem, e eu acho que não só o Richard, eu acho que o Ramiro também, quando saiu, eu acho que a gente sentiu um pouco, mas o Jussa é um jogador que eu acho que todo mundo sabe da qualidade que ele tem, e no jogo de sábado ele mostrou o jogador que ele fez uma grande partida, ajudou demais a gente no sistema defensivo. E pro lateral, acho que tem um jogador com as características do Jussa, um cara que marca muito, ele entra muito no meio dos zagueiros ali, então acaba dando muita liberdade para mim e pro Marlon ir um pouco mais pro ataque. A gente vai mais tranquilo, porque a gente sabe que ele vai cobrir quando a gente subir, então eu acho que um jogador com as características dele é muito bom pro elenco. E sábado eu acho que deu para ver que foi muito bom para nós a entrada do Jussa ali. Eu acho que a característica é diferente, ele, Machado, Neto. Machado e Neto, eles jogam muito com a bola também, é uma qualidade de enxergar o passe longo, tudo, mas o Jussa eu acho que ajudou bastante a gente no sábado também. Não, pode falar. William, o primeiro aqui, o Robert Lafayette, está dizendo que você é o melhor lateral direito do futebol brasileiro hoje. E o Denilson de Birité, o Wilson deve ser chamado de William Caneta Azul, como o Rafa falou ali. Voltando um pouco a essa questão do esquema que vocês estavam falando, você pegou ainda a reta final do Pesolano, né, no Campeonato Mineiro. O Pesolano mexia muito no time e tal, aí sem te deixar em saia justa, mas vem o Pepa, né, e assume o time pro início do Brasileiro, pro resto da temporada aí. O que mudou em relação aos laterais do período Pesolano agora pro período Pepa? Muito obrigado pelos elogios. Sobre as canetas, eu acho que eu sou um jogador muito ofensivo, então acaba que às vezes a caneta para mim é um drible que com objetivo, que é para ir para o ataque, então acho que tem dado certo. E sobre os estilos, eu acho que estilos diferentes. Eu acho que o Pesolano, eu principalmente, eu acho que joguei mais de zagueiro do que como lateral ou ala. Então acaba que eu tava voltando de lesão, então também tem isso, eu tava me adaptando. Muitos jogadores que chegaram, então a gente tava nos conhecendo, a gente sabia que ia ser difícil. E com o professor Pepa, eu acho que ele chegou, deu a liberdade para todos os jogadores. A gente também já tava treinando junto, tava se conhecendo. Eu acho que era só questão de tempo pra gente, eu acho que, se juntar mais e acabar nos conhecendo melhor. E isso acabou aparecendo nos jogos. Quando começou o Brasileirão, acho que isso acabou aparecendo nos jogos. Mas ainda tem muito que melhorar. Eu acho que a equipe está se conhecendo cada vez mais e tenho certeza que a gente vai melhorar ainda mais.
O Rafa Nobre também já está de volta aqui fazendo as últimas do Cruzeiro de Xará. É isso aí, Xará. O Cruzeiro que treinou já hoje pela manhã, teve folga ontem, né? Treina hoje, treina até sexta-feira e aí sexta-feira encerra essa preparação pro jogo contra o Internacional, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro voltou a vencer, né? Depois de 40 dias e aí abrindo uma distância legal pro Z4, 17 pontos e aí se aproximando também da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e o Pepa que vai ter novidades pelo menos 3 no banco de reservas e uma também na opção para titularidade. Luciano Castan e o Alisson, eles cumpriram suspensão pelo 3º amarelo, estão de volta ao time. O Nicão também, que ficou fora do jogo contra o Fortaleza por conta de uma indisposição estomacal e aí ficou também fora desse jogo contra o São Paulo por questões contratuais, está de volta também ao time, pode ser mais uma opção para o técnico Pepa.